volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar de propaganda política nas redes digitais e os riscos para a democracia. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Francisco Brito Cruz, diretor executivo do Internet Lab. Obrigado, Chico, por estar aqui com a gente. O Francisco Brito Cruz, amigo nosso chamado de Chico, ele é advogado mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, já foi pesquisador visitante em Berkeley, enfim, ele está aqui porque também ele escreveu um artigo muito importante chamado Emergência da Propaganda em Rede e o Brasil em Risco Democrático. No e-book, ou na landing page, que vai virar um e-book, da Fundação Heinrich Böll, que tem um trabalho muito interessante que se chama A Democracia Aceita os Termos e Condições, Eleições 2022 e a Política com os Algoritmos. Está lá, aqui na descrição do nosso episódio, está lá o link desse site e também, provavelmente, do futuro e-book, quem quiser baixar tudo em PDF ou em um leitor digital, vai estar disponível. E tem vários artigos, e um deles é esse que o Chico escreveu. E aí, Chico, eu queria começar a nossa conversa aqui já colocando uma questão. Você termina o seu artigo dizendo que existe uma poderosa infraestrutura multiplataforma de propaganda antidemocrática em rede. E a minha pergunta é o seguinte, as campanhas na internet, então, elas estão colocando em risco a democracia? Oi, Sérgio, que prazer estar aqui. Sou ouvinte de vocês e a primeira pergunta já começa bem quente, né? Respondendo diretamente, não acho que as campanhas, mas eventualmente alguma campanha, né? E acho que talvez para puxar o fio da sua pergunta e a gente abrir essa conversa, vale dizer o que eu estou querendo dizer com propaganda, né? Porque eu não estou querendo apenas contemplar aquela propaganda eleitoral. Não é disso exatamente que eu estou falando, não é só disso que eu estou falando. A propaganda, como a gente sabe, né, ela se iniciou em um contexto muito diferente do contexto que a gente tem agora. Ela se iniciou no contexto da Primeira Guerra, no começo do século. E ela é um instrumento, né, da comunicação, naquele momento, um instrumento de coesão para guerrear com o inimigo externo, né, coesão comunicativa para guerrear com o inimigo externo. E na concepção de muitos teóricos da propaganda lá atrás, ela precisava inclusive ser total, ela precisava estar em todos os lugares, ela precisava invadir, de certa forma, a casa das pessoas, né? Por quê? Porque ela é um instrumento de mobilização, né? A gente está falando não aí da propaganda comercial, a gente está falando da propaganda que foi inventada como propaganda feita pelo Estado, lá atrás, né? Quando eu digo que eu estou olhando para isso, claro, hoje em dia não é exatamente o Estado que está fazendo uma propaganda, né? Mas eu estou olhando para isso para pensar que a propaganda não precisa ser só eleitoral, ela pode estar acoplada em outros tipos de conflitos, como aquela guerra lá atrás. Nesse caso, né, a gente está falando não exatamente de um conflito eleitoral, mas a gente está falando de uma infraestrutura de rede de propaganda, e aí já vamos entrar na parte da rede, porque é uma parte bem interessante. Mas a gente está falando de uma propaganda que é uma propaganda de guerra, na minha opinião. Guerra contra o quê no Brasil, nesse momento? Guerra contra o nosso Pacto Constitucional de 1988. Que gerou a Constituição. Exatamente, né? Que é, no limite, o acordo político na base da Constituição, né? O que aconteceu no Brasil? Aí, enfim, vai a leitura do artigo que eu acho que está aí para a gente discutir, né? Ele é o início de uma conversa. Mas me parece que a gente veio saindo do regime militar, da ditadura, construiu um pacto político, esse pacto político foi instituído, positivado na Constituição, e ali tem as instituições e os sócios construídas por esse pacto e os sócios desse pacto, né, que foram as forças políticas que o erigiram. Isso vigorou no Brasil
sem guerrear, vamos dizer assim, com nenhuma parte significativa da sociedade brasileira, até ali os idos de 2015, 2016, depende da interpretação, né? Claro, Mas, claro. com certeza, a partir de 2018, isso começa a entrar numa crise importante. Para muitos observadores, a eleição de 18, com a vitória do atual presidente da República, ela inicia um outro processo, né? Mas para muita gente, aquela propaganda eleitoral do presidente, por mais que era uma propaganda que entrava em conflito com esse pacto com a Constituição, né? Com os direitos ali garantidos, ela ia se encerrar depois da eleição. E o governo ia ser um governo normal, mas não foi um governo normal. Não. Esse é o ponto, foi um governo que essa rede de propaganda, essa rede de campanha, que a gente chamava de rede de campanha eleitoral do presidente, ela se mostrou uma coisa diferente, ela não era só uma rede de campanha, ela era uma rede de propaganda. Propaganda contra o quê? Não era propaganda só contra o candidato, contra o qual ele ganhou. É uma rede de propaganda contra, ou de guerra contra esse pacto. É um pouco o argumento que está no artigo, né? Eu acho que é disso que a gente está falando. Tem o componente da rede, que a gente pode entrar também, porque eu acho que isso diferencia essa propaganda, né? O que é propaganda em rede, Sérgio? Na minha opinião, eu estou aí bebendo em pessoas que estavam escrevendo o processo de 2016 lá nos Estados Unidos. Tem um livro muito legal que chama Propaganda em Rede, é um livro em inglês que o pessoal de Harvard escreveu ali nos idos de 2017 para tentar explicar o que aconteceu em 2016. Né? Foi as fake news que fizeram o Trump ganhar, né? Porque foi uma campanha diferente, né? de muitas outras campanhas. E o argumento deles é que com o advento da internet e a internet se tornando o principal meio de comunicação, né? O jeito que a internet funciona mudou o jeito que a campanha política funciona. Esse é o argumento dos caras, né? E o que é esse mudar? Que jeito que é esse o jeito diferente? É uma campanha, uma propaganda em rede. Quando a gente fala que ela é em rede, a gente começa a perceber que ela deixa de ter um centro de comando, ela deixa de ter uma estrutura verticalizada, piramidal, né? E ela começa a ter uma estrutura descentralizada. Sim. E, por consequência, muito mais resiliente. Sérgio, você, para mim, é um professor, é um dos maiores professores que ensinaram para a gente por que a internet surgiu. A internet surgiu para você dar, por exemplo, mais resiliência para as comunicações militares lá dos Estados Unidos lá atrás. Por quê? Porque não tinha um centro de comando para você destruir, né? Ela resiste ao ataque, né? E aí, uma estrutura de propaganda em rede significa que não tem um centro de comando, um marqueteiro, por exemplo, que vai ditar na ponta como que vai ser a mensagem, né? Ela é composta por diferentes elementos, componentes que se ligam em rede. Dizer isso não significa que essa propaganda necessariamente é espontânea. Não necessariamente é espontânea, né? Não significa dizer que ela não é profissionalizada. Muitos componentes são profissionalizados. Não significa dizer que ela está só na internet, porque ela também está lá na radiodifusão, né? E não significa dizer que ela não tem elementos ilegais. Ela pode ter muitos elementos ilegais. Mas o formato dela é em rede. E isso muda o jogo, né? Então, quando eu digo infraestrutura de propaganda em rede antidemocrática, infraestrutura de propaganda em rede. A gente está falando desse formato de rede, e antidemocrática a gente está falando do conteúdo da propaganda. Entendi. Né? Chico, na verdade, você colocou várias questões cruciais aí, derradeiras, né? Não estou dizendo que elas podem ser consensuais, mas são muito importantes, porque é assim, olha, toda essa descrição que você faz, você começou resgatando o início da propaganda no século XX, né? Propaganda política de massas. Ela me remete a uma ideia que eu classifico esse movimento que está no Brasil hoje, que estava no Trump lá, uma parte dele, uma parte considerável dele, que é feito em rede, de um movimento totalitário, fascista. Ele trabalha com uma outra coisa que você disse, que quando o Bolsonaro ganha, não é que acabou a eleição, acabou a propaganda. Você pegou bem, ele continuou a propaganda.
Isso que é fenomenal que você está nos Uhum. trazendo. Você lembra, além do cercadinho, ele falava toda semana direta com os seus seguidores. Ele Uhum. transforma aquilo que deveria ser o presidente de todo o Brasil, ele vira o presidente dos seus seguidores. E ele, toda live, falando aquelas coisas, desinformação, ele usava a internet permanentemente, e isso, concordo com você, é reinterpretado. Agora, tem um líder, é isso que eu queria Uhum. Vamos falar dialogar com disso. você. Tem um líder, por isso que eu o nomeio de uma liderança fascista. O Brasil não está no fascismo, é óbvio, né? Como o Hitler, quando ele é eleito na Alemanha, não tá. A República era de Weimar, como a gente dizia. Não era Uhum. um. Aquilo foi um processo de destruição, né? Curiosamente, sem destruir a Constituição alemã, eles governaram com o artigo 42 do estado de exceção. É meio complicada a situação. Uhum. E ele, como líder, aqui agora o Bolsonaro como líder, ele não controla todos os movimentos, que eu concordo, é uma campanha mais até que descentralizada, é distribuída, né? Uma campanha Uhum. distribuída, um monte de gente fazendo campanha, o que torna mais complicado o controle democrático, né? Porque o distribuído, eu achava muitas vezes que poderia ser sinônimo de democrático, e não é. Uma coisa é o distribuído, outra coisa é o democrático. O democrático se baseia em regras que não são só de distribuição, são mais do que regras de distribuição. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Você não acha que, apesar de ser uma propaganda resiliente, ela tem um centro que não é único? Como que você vê isso? Eu acho que, apesar dela ser uma propaganda em rede, existe um elemento de qualidade, um elemento na rede que é um elemento de qualidade. Ele é o elemento, Sérgio, né, o presidente de sua família, né, por exemplo, ele é o elemento que torna a rede bolsonarista ou não. Porque como é que uma rede vai ser bolsonarista sem esse elemento, né? E ele é um elemento diferente dos outros. Ele tem uma característica diferente dos outros que nenhum outro pode ter. Meu ponto é que ele não controla necessariamente todos os elementos estão plugados nele. A relação que ele tem com todos esses elementos, ela varia. Alguns ele controla. Alguns ele tem uma aliança, mas a aliança, o aliado a gente não necessariamente controla, né? A gente Claro. combina, né? E às vezes ele tem simplesmente sinergia. Às vezes, né? Que é o caso do Trump, é o caso do Trump com os russos, né? Aquela investigação da interferência russa nos Estados Unidos é muito interessante para a gente pensar nisso, porque o que o artefato, o aparato, aliás, de inteligência, de contra-inteligência dos Estados Unidos, quando investigou essa operação de interferência, nos disse que a campanha do Trump e os russos não conversaram. O que é uma afirmação, alguém pode desconfiar, mas a gente está falando de um aparato de inteligência que conseguiu mensagens privadas dos russos na Rússia. Né? Eles tiveram, né, a infraestrutura da NSA para investigar essa operação. E o que eles nos disseram não teve conversa, mas teve um mesmo sentido. Né? Por quê? Né? Porque havia interesses convergentes. Então tem essas relações diferentes. E numa campanha eleitoral ou num processo político, né, que está vamos dizer, está no espírito da propaganda, né, nessa propaganda, durante a campanha eleitoral, porque vai ser o candidato, ou fora da campanha eleitoral, porque ele é a liderança. Né? Sim. Esse candidato, ele não é só um componente de rede, ele é também a mensagem. Esse é o ponto. Ele é a mensagem. Ele está na mensagem. Sim. Né? E isso traz alguns elementos muito diferentes. Eu queria só falar de controle depois, porque você falou de controle de democracia, mas antes, só para pensar no que é diferente. Esse candidato pode não controlar, mas ele sinaliza. Esse elemento, esse componente de rede que tem o candidato, ele sinaliza, ou a liderança, né? Ele sinaliza, ele disciplina a rede. O que aconteceu com o MBL foi isso, ou com o Sérgio Moro foi isso. Né? O Sérgio Moro... Vai Traub depois.
É, os componentes de rede rebeldes que tentam, vamos dizer assim, se despegar e arrancar uma parte da rede consigo, né? Porque é disso que se trata, né? Quando a gente está falando da comunicação em rede que a gente está debatendo, quando eles tentam fazer isso, o que a liderança, nesse caso, faz? Ela disciplina, ela sinaliza, ela fala, aqui é traidor, não é para ir com ele, né? E dessa disputa essa rede vai se modificando. Às vezes ela fica um pouco menor, às vezes ela consegue conter os danos, né? Ou às vezes ela junta alguma coisa extra, né? Então, eu acho que tem essa questão da disciplina. A segunda coisa é que, como ele é um elemento fundamental, porque ele é a mensagem, ele aparece na mensagem, né? Ele está o tempo inteiro fazendo teste AB, né? Que é aquele teste de diferentes mensagens para públicos semelhantes, para entender o que está pegando, o que não está pegando. Então, pensar que todas as campanhas são em rede agora, né, Sérgio? Que a gente está falando de uma infraestrutura específica, que é a infraestrutura Sim, do presidente, né? sim. Mas o ponto que eu acho muito interessante é que qual é o maior feedback, o maior teste que o presidente tem da sua rede? Quando ele fala alguma coisa que não pega bem, qual a reação da rede dele? A reação da rede dele é ficar quieta. É, Eles não repercutem. não Eles não falam repercutem. nada. Eles esquecem e falam de outra Impressionante. coisa. E no caso, por exemplo, para fazer a comparação, tá? No caso da rede, da infraestrutura de campanha em rede, construída pelo adversário direto do presidente, né, pelo Lula, quando o Lula fala uma besteira, o que a rede do Lula faz? Na hora, a rede começa a falar das coisas que o prejudicam, né? Não tem esse elemento de feedback, que é um elemento de dizer para Eu esse componente. queria fazer uma Né? parte aqui, mas Claro, por favor, é por importante, é favor. importante. É o seguinte, é uma coisa, eu até fui discutir desinformação no Ministério Público há muito tempo atrás e não rolou, porque eu disse a eles que a desinformação que nós estávamos tratando ali na rede era diferente de um erro, de uma mentira de um político, de um boato, era uma estratégia. A estratégia da extrema-direita é a desinformação. Mas, e nessa conversa, é que me apareceu essa questão de quando você fala, né, em alguns públicos, que você fala, a esquerda também faz desinformação. Pode fazer, claro que faz. Só que é o seguinte, não dá para se basear em 2 dias em desinformação. Ela é combatida. É Uhum. como o Lula. Se ele falar uma coisa misógina, ele vai ser combatido pelos eleitores dele. Sabe por Uhum. quê? Porque os eleitores dele, por mais que o admirem, vai ter gente que vai defender cegamente, claro, mas a componente daquele candidato, ou de um candidato democrático, é o fato, o debate racional, o direito, o programa, a justiça. Então não dá para o Lula fazer um discurso misógino, porque aí Com certeza. não dá para ele fazer um discurso racista. Agora o Bolsonaro pode, ele vai ser defendido. Eu estou dizendo que tem uma diferença na rede, nos replicadores de cada lado. Você fala assim, siga um cara de esquerda. Eu vejo na rede os caras fazendo apelos e não tem esses seguidores imediatos, como você bem resgatou o lado da. Você falou que quando ele disciplina, né? Que quando alguém quer tirar É, um pedaço, ele enquadra. Mas tem uma coisa também, ele disciplina o apoio. Eu me lembro bem, Chico, que uhum. o Moro não tinha Twitter. E o Bolsonaro traz o Moro e fala assim: esse aqui é o Moro, meu ministro, tem que seguir. No dia, não sei se no dia seguinte, alguns dias depois, ele tinha 500 mil seguidores. E Uhum. quando o Moro rompe, porque, como eu havia dito, eu o defino como um fascismo, uma mobilização fascista, é sempre um problema existencial. Aquele que quer me tirar um pedaço vai me matar. E eu sempre tenho que reagir com violência. Pode olhar o que eles fizeram com o Moro, o que eles fazem com qualquer um. O cara vira o inimigo mortal da vez. E eles têm que ter um inimigo toda vez.
Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: siga o líder, é a ideia. Siga o líder. De variadas formas, com discursos diferentes, contraditórios. Tem gente que. Eu tomei uma invertida no Twitter um dia desses, de um bolsonarista que falava: somos contra essa violência, o armamento. Eu falei: nossa, como que pode um cara ser contra o armamento e apoiar o Bolsonaro? É irracional, mas aí não é bem assim. Não é o componente principal desse campo de propaganda, Chico, é a irracionalidade. É uma visão que eu trago aí. Mas aí você está você tá falando da mensagem também, né? É, De fato, Sérgio, tem um artigo muito interessante da professora Letícia Cesarino, né, que é antropóloga, sim. sobre a eleição de 18, e ela, para falar desse populismo digital, ela usa a expressão de que a rede de campanha do presidente se constituía como o corpo digital do rei, né? Boa. De certa forma, né, ele sendo candidato, isso já se acentua. Porque o que é uma campanha eleitoral? Vou pensar na Sim, eleição mesmo. Uma campanha eleitoral é um esforço comunicativo muito particular. Ele tem hora para acabar. Ele ele busca uma decisão, né, uma mudança de comportamento nas pessoas, né? Ele tem um prazo. Você está me ouvindo, Sérgio? Travou tô aqui te para mim. ouvindo. Tô te Ah, tá. ouvindo. Então, como ele tem um candidato, é o candidato que precisa estar na urna, né? Isso também se acentua. Mas nesse caso, a gente está falando de um movimento, né, que tem as suas características. Se é populismo, né, nesse sentido, ou se é um tipo novo de movimento político centrado na figura do líder, e eu acho que esse componente ganha uma diferenciação, né? Ele disciplina, ele constrói, ele manufatura também a própria rede, mas quando eu estava dizendo, né, dessa dinâmica de feedback, eu acho que faz parte a gente entender que cada rede ou cada mensagem também, né, a ser propagada por uma rede, cada campanha, vai ter que capturar ou desenvolver estilos diferentes de realizar as tarefas necessárias para a rede crescer, né? O que a gente vem observando é que a extrema-direita no mundo, isso aí também não sou eu que falei, né? Tem autores nos Sim, Estados Unidos que têm falado isso, capturou um estilo meio contracultural, perfeito. meio, né? Esse estilo meio contra o politicamente incorreto, que assim, do ponto de vista de um outro campo político, que eu acho bem razoável, observa, desse outro ponto de vista, há uma crítica a isso, há um enfrentamento a isso, pelo avanço de outras pautas, de outras agendas de Agora, direitos, Chico, né? o que você está falando, na verdade, eles tinham uma expressão na campanha do Trump, em 2016, que era norms, e não normals, Uhum. norms, que era para falar do Normies. cara politicamente correto. E eles Isso. criaram uma horda de seguidores jovens, dizendo assim: não perca a piada, não deixe que, que tolham a sua liberdade de expressão. Se você quer rir Uhum. de um negro, ria. Se você quer rir de um cadeirante que caiu na calçada, ria. Faça piada, seja você mesmo. E aí, a minha, a minha questão é, É o estilo. eles transformaram qualquer imbecil frustrado num militante da extrema-direita. Isso foi muito Sim. forte nas redes. Então, é mais ou Então, menos. e é um estilo que a liderança inspira, né? Agora, voltando para seu questionamento do ponto de vista democrático, eu acho que vamos dizer, eu visto minha camisa de advogado agora Sim, para olhar claro. para isso, né? Que é o seguinte, essa campanha que é em rede, né? Ela funciona realmente de um jeito diferente. Porque aí você vai querer dizer que nem lá nos Estados Unidos, vou punir a campanha do presidente Trump porque ele foi apoiado por essa operação russa. Aí
você vai conseguir provar que a campanha fez isso? Você vai conseguir provar que isso foi imaginado pelo marqueteiro? Quais são os instrumentos jurídicos para você enquadrar isso? Aí você, beleza, segura, volta para o Brasil. Como é que funciona no Brasil? Como é que é a estrutura de regulação da propaganda política eleitoral no Brasil? Essa estrutura cresceu, foi criada, a partir da redemocratização, a partir da dieta de mídia do brasileiro, a partir do momento que o Brasil se redemocratizou. O que era a dieta de mídia do brasileiro? Qual era o feijão com arroz do brasileiro? Que era, basicamente, como é que ele se alimentava de informação, de política. E por que isso é importante? Porque é a partir daí que o candidato vai ter que entrar no dia a dia da pessoa. Ele vai ter que ser conhecido por aí. O feijão com arroz do brasileiro era a televisão, era a Rede Globo, especificamente. Se a gente pegar os padrões de divisão aí, de como é que as pessoas viam TV ou se informavam na época, ali, anos 80 e começo dos anos 90. Então, toda a estrutura de regulação de propaganda foi pensada com base nisso. E aí a gente chega em 2022 com algo que é bizarro e também interessante, que é o Brasil não tem uma definição do que é propaganda eleitoral. Aí você me pergunta, mas como é que não tem? Isso é fundamental para o sistema tem um funcionar. Código Eleitoral. Não, e o Código Eleitoral mobiliza, 60. Usa, 64, usa essa definição, usa esse termo propaganda eleitoral para várias regras. Então, para você punir um candidato, para você punir alguém, a pessoa tem que estar fazendo propaganda eleitoral. Mas se você não sabe o que é propaganda eleitoral, como é que você vai punir? E aí você vai me perguntar, mas por que não tem uma definição de propaganda eleitoral? Ora, não tem porque não precisava ter. Porque propaganda eleitoral era o que estava na TV no horário político eleitoral. Era isso que era propaganda eleitoral. Não precisa definir, tem um espaço já. Tudo que estiver ali é. Só que o problema é que com a internet, isso explode. Por quê? Porque tem um monte de gente fazendo coisas que parecem pouco, parecem muito, parecem médio, propaganda eleitoral, e você vai jogar essa multiplicidade de conteúdo pro judiciário decidir o que é. E o que o judiciário vai fazer? Se chegar num juiz que está contra a campanha, ele vai dizer que é. Se ele vai chegar num juiz que não é tanto, vai dizer que não é. E uma outra coisa, Chico, mais bizarra ainda, toda eleição, claro, aquela lei eleitoral de 64 tem que ser refeita. E aí é feita pelo legislador, uma gambiarra, mas quem regulamenta mesmo é o judiciário, o que é temerário. Porque o judiciário não é bem qualquer coisa, ele tira várias regras para além do que o legislador colocou, porque ele tem que fazer isso, eu não estou contra. É por causa desse furo que você deu um caminho, da onde que ele surge, da ausência de certas definições. Mas eu queria voltar uma coisa para você falar. Você sabe que quando você estava falando dos russos agora, só vou esquecer, você estava falando assim, teve uma sinergia, mas não teve um contato. Os russos apoiaram. Você sabe que, sem dúvida nenhuma, é um problema para o direito, se não tem a prova, se não tem a intenção, é meio complicado você condenar com base nisso, Agora, a legislação americana de financiamento é um absurdo, Chico. Eu tive que estudar agora porque eu queria entender o 6 de financiamento janeiro. De financiamento os de campanha. PACs, Political Action Committee. É um negócio assim. Aí o que acontece? Esses caras, olha que loucura, tem o Super PAC que pode fazer uma campanha para o Sérgio Amadeu candidato, desde que não combine com o Sérgio Amadeu. Sim. Se combinar, se teve um contato, se teve... Aí pronto, a casa cai. Agora, me explica uma coisa. Cara, que loucura! É uma loucura, mas sabe uma coisa, Sérgio? Tem um debate aí na regulação de campanha que eu acho bem legal, que é assim, às vezes tem coisas que são permitidas em campanha e as pessoas ficam assim, mas por que isso é permitido? Isso deveria ser proibido. E aí a explicação dos advogados eleitoralistas isso já vai acontecer. Melhor colocar dentro do direito e regular isso, sabendo que isso vai acontecer, para ter algum controle,
Eu não estou justificando, não, tá? Não, eu estou Certo, entendendo. mas É eu uma estou lógica. trazendo o argumento É uma lógica. do que deixar na ilegalidade, né? E aí não vou ter nenhuma visibilidade disso, né? No caso dos PACs, né? Eu fico pensando se isso não seria um jeito, não acho que é exatamente igual, mas não sei se isso não seria um jeito de colocar a sociedade civil para participar mais das campanhas. Porque hoje a gente tem uma regulação, tem que ter aí limite financeiro, né, de investimentos. Não vira a mais pura a mais pura instrumentalização da campanha pelo poder econômico, né, como nos Estados Unidos é. Mas hoje a gente tem muito pouco espaço para a sociedade civil no Brasil se manifestar durante o processo eleitoral sem ser confundida com o candidato. Só que aí tem um outro ponto, Sérgio. O direito eleitoral brasileiro ele tem dois braços. Um braço é o braço que age durante a campanha. Uhum. Como é que ele funciona? Qual é a lógica? Ele precisa ser rápido, ele precisa ser quase instantâneo, né? E ele precisa ter uma punição, né, que não inviabilize o processo acontecer. Então, o que já vai ser punido, vai ser punido. Mas ele tá jogando o jogo. Ele tá jogando o Mas jogo. eu quero reforçar o que você falou, Chico. A lógica era a televisão, rápido, porque A tinha lógica, a lógica era era a a televisão. televisão. Vamos já falar por que isso aí não dá certo. Isso aí É. não dá certo hoje em dia. Mas enfim, esse é um dos braços. O outro braço, que também existe, é o braço que os advogados eleitoralistas chamam de as discussões sobre o abuso nas eleições. E esse não é o a priori, esse é o a posteriori. Então você tem uma eleição que já aconteceu, ou que está prestes a acontecer, mas você vai julgar só depois que ela acontecer, que você considera que foi roubada, basicamente, né? Que foi uma eleição que alguém abusou de um poder. Seja abuso do poder político, que é usar a máquina do Estado, Máquina, ou seja econômico. o abuso do poder econômico, que é usar dinheiro que você não podia usar, seja o uso indevido de meios de comunicação, que é uma coisa pensada para a época da TV e do rádio, que é você ser o prefeito de uma cidade que tem só uma estação de rádio e usar a estação de rádio para se eleger, né? Claro. Se está numa dessas hipóteses, o que a Justiça Eleitoral pode fazer é muito sério, né, Sérgio? É pegar a eleição, os votos das pessoas, né? Não tem voto de papel, né? É. Mas eu vou usar a metáfora. É rasgar o voto de todo mundo Isso. e dizer, essa eleição não valeu porque ela foi roubada. Tá caçada a chapa, né? Isso. É esse o outro braço. Os dois braços, no momento que entra a internet, esses dois braços da campanha, eles começam a ter que enfrentar desafios que eles não tinham adiantado. No caso do braço da campanha acontecendo, dos pedidos de remoção, aí que tá o problema, é assim, não, vou tirar rápido da TV. Como é que vai tirar rápido da internet? Se na internet as coisas, elas replicam, elas surgem de novo do outro lado. E aí, o que eu acho que acaba acontecendo, Sérgio, isso a gente vai ver nessa campanha inteira, é que as campanhas, a do Bolsonaro, a do Lula, a do Ciro, a da Simone Tebet, a dos deputados, todo mundo, eles começam a usar a justiça eleitoral como performance. Então, qual que é a lógica? Eu não vou achar que eu vou conseguir retirar aquele conteúdo da internet. Mas o que eu busco com a ação judicial é a notícia que o TSE considerou que o conteúdo tem que ser tirado da internet. Porque eu uso essa notícia dizendo, olha lá, o outro lado está errado, está usando conteúdo ilícito para fazer campanha e tal. Então é performance. Não é a ilusão de que você vai remover, porque você não vai remover da internet. Né? Deixa eu colocar uma questão aqui, então. Olha só. Claro. 2018, eu acumulei várias e várias, vamos dizer, conteúdos vindos pelo WhatsApp de números fora do Brasil, que depois eu vim a confirmar que eram disparados por sistemas, como nós chamamos aqui no Brasil de WhatsApp Business. Foi entregue para a Justiça Eleitoral naqueles processos que você, inclusive, depois eu vou fazer uma pergunta sobre os inquéritos das fake news e tal. Bom, vamos lá. Perguntaram para o WhatsApp e pelo Facebook, que é o dono, e para o Google, YouTube e tal. O comitê do Bolsonaro declarou o que ele gastou
nas suas plataformas? E, corretamente, me parece, o Facebook e o Google falaram sim, sim. Ele gastou isso que ele declarou. É óbvio, porque, como você bem falou, a campanha não é centralizada, a campanha é distribuída. É, E aí ele pergunta do comitê oficial do candidato. Bom, exatamente. primeira falha. A campanha não é feita só pelo comitê do candidato. Uhum. O que traz um problema. Como é que você controla o seu seguidor? Exatamente. Os, os, Exatamente. os empresários que pagaram fazendas de cliques, que talvez algumas ele sabia, como você bem disse, outras ele não sabia. Então, como é que ele pode. Convenientemente, por exemplo. Então, aí tem aquela coisa da justiça eleitoral, se te beneficiou, você é o culpado, o que é uma interpretação bastante complicada, apesar que o efeito é devido. Mas a campanha na internet, talvez, aí eu vou falar o seguinte, talvez ela só consiga ter uma regulamentação democrática se regulamentar as plataformas onde elas são extremamente importantes para a formação da opinião pública. Porque Concordo. você só pegar e deixar o bel prazer de uma estrutura distribuída também não dá. Agora, a verdade é o seguinte: a internet é distribuída, mas as plataformas utilizadas que controlam, vamos dizer assim, públicos gigantescos, né? O Uhum. Facebook tem milhões de pessoas no Brasil, 70 e poucos por cento, eu não tenho o número exato, Sim, de sim. quem usa a internet no Brasil tem Facebook. 90 e tantos por cento tem WhatsApp, WhatsApp. não sei quantos tem TikTok, tem. Quer dizer, os polos de campanha não são blogs, onde você Uhum. tem que ir atrás do site. Não, são estruturas verticais dentro da internet. Porque, vamos falar a verdade, se a gente chama o Facebook de rede social, mas é uma rede social estilo. Nem a Rede Globo tinha esse controle, porque é uma rede social vertical. Que é uma deep web, você só entra por senha. Você não entra. Dá uma busca aí nos conteúdos do Facebook e no Google. Não tem, porque ela tem que. Uhum. Você tem que mergulhar nela. Então eu fiz essa digressão para dizer, eu acho regular o debate democrático na internet com essas grandes plataformas passa por regular as plataformas. O que você acha Com disso? certeza, eu concordo. Vou dizer uma coisa sobre regular o descentralizado antes, só para não Ah, perder, não, que perfeito. é, tem muita gente, Sérgio, quando eu escrevi meu doutorado é sobre isso, refleti sobre uma hipótese de regulação, sobre redes descentralizadas, né, sobre redes Sim. descentralizadas de campanha, que é olhar para isso como olha-se torcida organizada ou regulação de torcida de futebol. Por Certo. quê? Porque o mandante do jogo, ele não sabe o que o torcedor vai fazer antes. Ele não sabe, ele não combinou com o torcedor que está lá na arquibancada. Mas se o torcedor na arquibancada falar uma fala racista contra o goleiro do time que está Sim. visitante, o time acaba punido. Por quê? Hum, Por que o claro. time acaba punido? Porque tá errado. Isso, né, e punir o time vai eventualmente causar algum efeito no torcedor do time, mesmo que o time não o controle. Para fazer isso é bem complicado. O que significa perder o mando de campo numa eleição, né? Não dá para saber. Sem a gente pensar, sem a gente Claro. mergulhar. Mas eu acho que para a gente regular redes de campanha, a gente vai precisar se aventurar, a gente vai precisar ousar regulações mais criativas. Porque senão a gente não vai conseguir encarar esse problema. E aí, sobre o que você falou sobre as plataformas, né? A regulação das plataformas. Eu também acho que isso é verdade. Vai ter que regular as plataformas. O que aconteceu no Brasil nos últimos 2 anos? Iniciou-se um processo de regulação de plataformas. É. No PL 2630, né, o PL das fake news. Como costumo dizer, Sérgio, o trem deixou a estação. Não sabemos aonde que o trem vai parar, mas o trem já deixou a estação. Né? Não tem mais essa de que, não, tem que esperar. Não, a sociedade brasileira está pressionando o Congresso para isso. Se não, o trem não para nessa, o trem para na próxima. É. Mas se não for o PL 2630, vai ser outra coisa. Por É. quê? Porque o mundo está fazendo isso.
a peculiaridade do caso brasileiro, estou colocando aqui para a gente refletir, é que esse processo de regulação de plataformas está acontecendo ao mesmo tempo do que está acontecendo a propaganda de guerra contra o nosso regime democrático. Isso está acontecendo ao mesmo tempo. E o que eu digo no artigo, para voltar no artigo, isso gera consequências para o nosso processo de regulação de plataformas. Por quê? Porque todos os setores da política, aqueles que, por exemplo, estão tentando defender as instituições democráticas, ou aqueles que estão querendo controlar o discurso e fazer a propaganda de guerra contra essas instituições, todos eles olham para esse processo de regulação de plataformas e querem que esse processo avance a seu favor. Sim. Querem utilizá-lo para controlar, para usar essa regulação para controlar o discurso ou para descontrolar o discurso, que é uma forma de regulação também. Não regular é regular. Claro. É uma escolha regulatória, né? Não vamos cair na esparrela liberal de que assim, a desregulação não é regulação. A desregulação é uma escolha regulatória, né? Então, o que eu acho que acontece no projeto das fake news? Acontece que o executivo olha para ele e fala assim, é aqui que eu vou inserir o meu projeto político de proteção da minha rede de propaganda, né? E impedir, por exemplo, que políticos sejam moderados por plataformas, que é a história da imunidade parlamentar. Absurdo. Limite, nem vou comentar. Que é a história da imunidade parlamentar, que no limite é uma tentativa de descontrole do discurso, né? Enfim, eu acho que todas essas tentativas, né, de idas e vindas dessa guerra que está acontecendo, né, dessa guerra de comunicação que está acontecendo, elas estão nesses processos, elas estão no pé das fake news e elas estão também no inquérito das fake news, né? O que é o inquérito das fake news, Sérgio? O inquérito das fake news é uma espécie de terapia de choque. Por quê? Por que eu digo terapia de choque? Porque é um remédio, né? Parece que é vou usar a metáfora médica, tá? Mas, enfim, é uma cirurgia invasiva no paciente. Por que eu digo invasiva? Porque tem muitas questões do ponto de vista jurídico que são de exceção. No seu artigo, você chamou de heterodoxos inquéritos. Eu ia perguntar isso, mas já que você está falando... Mas são muito heterodoxos, né, Sérgio? A gente nunca teve um inquérito para proteger, né, vamos dizer assim, interpretando o regimento do Supremo. Tá bom. A interpretação ataques aos ministros são ataques à corte e, por serem nas redes sociais, eles se localizam no espaço da corte. É por isso que o STF teria, né, a competência. Aí já começa. Né? Aí um inquérito que, pela disfunção do sistema político institucional brasileiro, um inquérito que não tem persecutor, não tem Ministério Público. Né? E um inquérito que a vítima, o promotor e o juiz estão concentrados na mesma figura. Isso é bastante heterodoxo. Aí o ponto isso é a solução política que as instituições, né, e os sócios do Pacto Constitucional de 88 conseguiram construir para tentar combater essa infraestrutura de propaganda em rede? Possivelmente. Isso está no campo da política. Né? E do ponto de vista jurídico... complicado. É complicado. Mas é também complicado a gente ter uma infraestrutura como essa, né? Porque o direito tá baseado, vamos dizer assim, o direito brasileiro está baseado na Constituição brasileira. Se a Constituição brasileira está em risco, o que vai acontecer com o direito brasileiro? Então, assim, no limite, são questões existenciais. Não, e tem uma coisa, né? O Ministério Público já se mostrou federal, o procurador da República se mostrou uma pessoa que está agindo, vou falar assim, de uma maneira muito complacente com violações da nossa legalidade, das leis. Então,
o STF foi defender o que você chamou de pacto de 88, de um modo heterodoxo, que eu E a vejo honra dos muito ministros, né, Sérgio? E e a a honra, honra dos ministros. meio O que também é questionável. Aí fazendo um pouco de crítica, sim, né? Uma coisa é você falar que você vai entrar no STF e jogar uma bomba lá. Concordo que isso é um absurdo. Agora, você chamar um ministro de feio, aí eu não acho que o STF tem que fazer feio nada. seria o quê? Seria uma injúria, né? Uma coisa. Nem isso, Nem né? isso, Assim, Difamação também. a gente criminalizar Mas é a que eles crítica, chamaram o cara de sim, ladrão, membro do sim. PT. Eu Aí concordo que tem coisa que. tem Eu concordo que tem muita coisa, né, que ataca aí é individualmente, que é calúnia, né? ilegal. É Ou ilegal. ameaça. Ameaça eu acho um crime Ameaça. muito grave, né? A gente está falando de uma tentativa de coação de uma autoridade Você pública, que lembra é que apenas um ministro. o MBL foi em frente à casa não me lembro agora, Alexandre Moraes, talvez, e fazer uma manifestação dizendo que tinha que matar. Um negócio complicado, Super, né? super complicado. Super Agora, complicado. eu concordo com você o seguinte: para isso tem. Uma coisa é ameaça, crime contra a vida, outra coisa é contra a honra, né? Começa a virar tudo meio confuso, né? Mas eu acho que assim, não estou querendo invalidar o esforço de proteção Sim. das instituições com isso. Só que, no limite, no futuro, a gente vai observar esse processo e vai notar aonde, por exemplo, que ele foi utilizado para proteger a honra e que não precisava, né? Isso. Mas enfim, de toda forma, né, do ponto de vista mais macro, esse processo, né, dos inquéritos e tudo mais, ele é uma reação a essa infraestrutura de propaganda de guerra contra o regime democrático brasileiro. Né? Ele é a resposta jurídica em relação a isso do judiciário. E no parlamento, de certa forma, o PL das fake news nasceu assim. Quando que o PL das fake news nasceu? Ele nasceu em 2020. Sim. E ele se moveu muito rápido, porque em 2020 a liderança do Congresso estava enquadrada por essa infraestrutura de propaganda em rede. Ela não havia sido cooptada ainda. Ela só foi cooptada Não, em era outra 21. pessoa, né? Sim, ela só foi cooptada em 21, né, com a história também do orçamento secreto, com toda essa construção que foi realizada. Então, nesse momento, o Congresso estava tentando se contrapor a essa infraestrutura, né? Também por uma questão de proteção à honra em alguns casos, vale dizer, né? Mas sem prejuízo, Sérgio, da gente considerar que, assim, se você virar alvo de uma rede como essa, não é só sua honra que está em jogo, né? A honra da sua família, são seus filhos que não tem nada a ver com isso, tá? Mas de toda forma, né? O processo nasceu a partir do impulso, né? No caso do Congresso, da liderança do Congresso. Ele se moveu por causa disso. Só que aí, Sérgio, aí que tá, ele virou outra coisa. Por que ele virou outra coisa? Porque ele acabou se conectando com uma tendência global de regulação de plataformas. Né? Então, depois de um tempo, ele não era mais só o projeto das fake news, como o inquérito das fake news. Ele virou, na prática, o projeto de regulação de plataformas no Brasil. É aquele trem que eu falei que saiu da estação. Né? Só que aí que tá, quando o projeto teve a sua urgência rejeitada em 2022, numa vitória das plataformas e do executivo em conjunto, o que está na base dessa vitória? Por um lado, o esforço das plataformas. Por outro, o esforço do executivo. O esforço do executivo está baseado no quê? Na leitura de que há necessidade de proteger essa infraestrutura em rede de propaganda. Né? Sem dúvida. E na véspera de uma eleição, né? Não é qualquer momento. Então, eles tinham que evitar a aprovação desse projeto, porque isso ia colocar problemas, independente das redações, porque eu não sabia qual redação iria ser votada, porque estava em negociação. Poderia ter coisas que eu considero extremamente ruins ou não, todos nós poderíamos, mas teria um controle maior do que eu digo você está nomeando de infraestrutura de propaganda, né? Porque é o único jeito, eu acho que de controlar... Se ia por um lado. Agora, a gente ia ter que continuar o debate e por outros, né? Tem a reforma do Código Eleitoral, por exemplo. Finalmente o Código de 64 está em discussão, né? E a gente vai conseguir incluir num Código Eleitoral regras
para uso de aplicativo de mensagem por candidato, regra para proteção de dados, regra, enfim, a gente vai poder modernizar o código. Então tem outras coisas, outras tarefas para fazer, né, Sérgio? Mas um exemplo só que eu não vou me alongar, mas que é interessante, um outro capítulo dessa história é que em 2021 o presidente não estava ao lado das plataformas quando fez a famosa medida provisória das fake news. Não sei se você lembra disso. Eu lembro. Que foi uma tentativa que os jogadores estavam em lugares diferentes do tabuleiro. Nesse caso, o presidente ele radicalizou e ele queria, né, basicamente, obrigar que as plataformas carregassem todo o conteúdo da sua rede de propaganda, né? Basicamente, a medida provisória era isso, né? Você não pode derrubar nenhum conteúdo se você for uma plataforma, a não ser que ele esteja numa lista da justa causa que é elaborada pelo governo. Então, no limite é isso, é você obrigar que as plataformas carreguem o conteúdo da sua rede de propaganda, né? É verdade. E nesse momento as plataformas estiveram ao lado de outros atores criticando. Sim. Claro, porque isso prejudicava seu modelo de negócio? Com certeza. Claro. Né? Mas é isso. A gente vai ter que ir debatendo com os atores em movimento no tabuleiro. Né? É claro que, no momento, nas vésperas de uma eleição, isso é mais complicado. Depois que se consolida uma eleição, continua complicado, mas não é tanto. Ou digo, vai ter que ter mais conversas, porque, por exemplo, isso que se chama moderação de conteúdo por parte das plataformas, eu tenho uma desconfiança muito grande. Eu acho que elas têm que moderar o conteúdo, mas essa moderação também tem que estar sob controle democrático, porque essa moderação pode descambar numa censura privada, inaceitável para qualquer democracia, e no poder do dinheiro, no poder do acionista. Então, nós vamos ter que encontrar modelos de equilíbrio, na verdade. Esse que é o problema. Porque esse próprio Tecnopolítica que está aqui já foi bloqueado 12 vezes no YouTube. E, na verdade, nós não temos uma incidência, vamos dizer assim, em temas que são partidários. Claro, tem influência, mas não temos também a prática do fake science, que é pior que a fake news, mas nem da fake news. O que pode ter são opiniões, né? Mas foi bloqueado, já foi bloqueado de maneira das mais diversas, inclusive por um conteúdo em português interferir nas eleições da Índia. Eu fui bloqueado. Então, veja, esses bloqueios das plataformas são automatizados. Depois passa por revisão que eles chamam humana, mas mesmo a revisão humana, no Twitter que eu tenho, ela passa por pessoas contratadas, aí no caso, e você sabe que tem preferências e tal. Então, nós precisamos encontrar um equilíbrio nessa regulação, mas a população continua tendo direito, os vários segmentos da população, à informação de qualidade, essa que é a verdade, para ela formar o seu juízo. A democracia depende disso. Mas o grau de intransparência de gestões feitas por algoritmos, nós vamos ter que enfrentar esse problema. Enfim, o Código Eleitoral, a lei da plataforma. Tem muitas tarefas, são tarefas geracionais, eu diria. Geracionais, né? É um bom termo. Mas é isso, eu concordo. Agora, uma regulação vai ter que falar dessas coisas, vai ter que estabelecer, né, o que é razoável ser requerido, aonde que as plataformas estão pisando fora da linha. Né? É isso. Mas deixa eu te falar, a gente está chegando aqui perto dos 50 minutos. Chico, você vê, né? Nós tocamos em meia dúzia de pontos do teu artigo. Você vê que o tema é complexo, nós vamos ter que conversar outras vezes. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Sugiro que as pessoas leiam esse artigo, A Emergência da Propaganda em Rede e o Brasil em Risco Democrático. Está lá no site da BOL e também vai estar em breve aí no e-book. Eu acho que é
muito fundamental para você refletir, para todas e todos que estão nos ouvindo aqui, pensar que precisa se envolver na defesa da democracia. Eu não consigo ver a democracia sobreviver sem que a maioria das pessoas sejam democráticas. Então a gente vai. Tem gente que diz que sim, eu não acredito. A democracia depende de uma defesa dela, de a gente aceitar perder, aceitar, enfim, as regras, né? Não tem democracia sem regra, né? Então, pô, teu artigo navega por esse tema que é complexo, mas indispensável. Dá o toque final aí pra gente, Francisco. Então, o Chico. toque final é um agradecimento, Sérgio. Acho que foi um papo muito legal. Acho que a gente conseguiu passar por alguns temas do artigo. A minha ideia com ele era tentar fornecer para as pessoas alguma moldura para pensar o que está acontecendo, não que seja a única, não que seja necessariamente a melhor, mas Não, mas às vezes fica difícil a gente entender ao mesmo tempo o projeto do PL das fake news e o que está acontecendo no Brasil, que tem a claro. ver, não tem a ver e tal. Foi uma tentativa de explicar o que tem a ver, vamos dizer assim, né? E a gente segue, porque o trem saiu da estação, como eu disse. Muito bom, muito E vai bom. depender da sociedade civil, vai depender de quem se importa com isso e com a democracia, pedir para um maquinista parar onde que tem que parar, vamos dizer assim. É isso aí. Pô, Chico, obrigado a todas e todos que estão aqui. E o trem partiu. E também, para se acompanhar as paradas e os avanços desse trem, fique ligado nos próximos Tecnopolítica. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu, Sérgio. Até Valeu, mais. pessoal.